Fala galera do Café com Piece, aqui quem fala é o PR. Vamos hoje falar sobre os novos starters que serão lançados aí, né? Já prepara o seu café e vem aqui comigo que tem bastante coisa pra falar desses starters, viu? Vamos lá. Primeiro vai ser o maior lançamento de starter da história do One Piece TCG. Então se você tá querendo começar a jogar One Piece TCG, aproveita esse momento que pra mim vai ser o melhor momento. Porque vão ser lançados 6 starters de uma vez só. E quais serão esses starters, né? Eu já vou colocar aqui pra vocês. Vão ser um starter de cada cor. Vamos ter vermelho, verde, azul, roxo, preto e amarelo. São todas as cores do One Piece aqui pra você. Eu vou dar uma passada aqui sobre... Se você é um jogador que está começando agora, você quer saber o que cada uma dessas cores significa, né? Cada deck tem um estilo e todos esses decks serão acompanhados de um booster da PRB01. O que é que vem nessa PRB01? Dá pra vocês dar uma olhada lá no site da Bandai, né? Eu vou até mostrar aqui pra vocês. São muitas cartas que vem nessa PRB aqui. Pode vir qualquer uma dessas, inclusive todas essas cartas são reprints de cartas que já existem, né? E com umas artes alteradas lindíssimas, como por exemplo desse Luffy aqui. E todas as mangás podem vir também, né? Então tem aqui o Izo novo aqui. Tem muita carta que pode vir nesse PRB aqui, ó. O Kid. Então vai ter muito reprint aí. Praticamente tá renovando toda a coleção de novo aqui, né? Tá vindo muita carta aqui que você pode tirar nesse novo PRB aqui. Vai ser tudo reprintado, né? Muita carta interessante pra vocês. Mas vamos pro que interessa aqui, que é os starters, né? Então vamos começar falando de cada um dos starters aqui. Se você não conhece o jogo, o que faz cada cor do One Piece? Vermelho. O que é os decks vermelhos? Geralmente decks vermelhos são decks agressivos, que a cor vermelha geralmente vem com cartas Rush. O que são cartas Rush? Cartas Rush são cartas que você pode descer em campo e simplesmente atacar no momento que elas descem. Geralmente você tem que esperar um turno para bater, e o vermelho ali você tem cartas Rush que pode descer e bater. Tem outros decks que também tem Rush? Tem, porém o vermelho é característica de decks agressivos, então por isso que tem a maioria das cartas Rush, é o deck vermelho. Verde. O verde mexe muito com a manipulação dos status das cartas. Geralmente o One Piece ali... Geralmente não. O One Piece tem dois tipos de status das cartas. Ou ela está ativa ou ela está rested, que é descansando ali, né? Traduzindo para o português. Mas quando elas estão ativas, você pode usar o efeito dela, que é atacar ou simplesmente usar essa carta para bloquear, se ela tiver blocker, né? Então o verde mexe muito com esse status. Você pode desvirar suas cartas para atacar novamente. Você pode virar cartas do oponente ali para que ele não possa atacar você. Ou travar cartas do oponente ali no estado rested para que ele não possa te atacar. Então o verde tem esse tipo de controle aí de board, travando as cartas do seu oponente ali. O azul. Cartas azul. O deck azul geralmente tem o controle ali de voltar cartas para a mão do seu oponente. Por exemplo, se o oponente desceu uma carta ali de custo 5 em campo, existem cartas que quando você desce no seu campo, você volta essa carta para a mão do seu oponente. Então praticamente você faz o seu oponente perder um turno, né? Porque ele desce uma carta, você desce uma carta em resposta, montando o seu board e voltando uma carta para a mão do oponente. E além disso, o deck azul também tem algumas cartas que jogam carta para debaixo do deck do seu oponente. Então ele monta o board ali, o seu oponente monta o board, você vem lá com uma carta e joga para tudo debaixo do deck dele. E aí ele perde valor ali na jogada dele, né? E você consegue ir montando seu board, controlando o board do seu oponente. Então o azul geralmente tem um pouquinho de controle ali, mas um pouco diferente do verde, né? Que ele consegue jogar cartas para baixo e voltar a carta para mão. O verde mantém as cartas em campo, porém desativadas ali em estado de rest, né? Roxo. A mecânica dos decks roxos geralmente é o ramp de Dom, que a gente fala que você pode rampar dons. O que é rampar dons? Se você me pergunta aqui. Rampar dons é basicamente você pegar cartas do seu baralho de Dom e colocar em campo. Todas as cartas do roxo, geralmente, todas não, né? Mas a maioria das cartas do roxo mexe com um baralho de dons, né? Você volta a carta pro seu baralho de dons, você coloca a carta do seu baralho de dons em campos. Com isso, você consegue colocar cartas poderosas em campos antes de seu oponente. E também alguns efeitos de carta, de voltar dom, você pode fazer alguns efeitos mais poderosos. Por exemplo, tirar cartas do seu oponente voltando dom seu, dar rush para suas cartas voltando alguns dons, ou ganhando dons ali mais rápido que o seu oponente descendo cartas antes, enfim. O deck roxo, geralmente também é um deck agressivo, que pode descer cartas muito fortes em campo de forma muito rápida, montando board muito mais rápido e atacando o seu oponente, zerando a vida dele ali rapidamente. Deck preto, o que faz os decks pretos que todo mundo reclama aí que é um deck muito forte? Acho que é a cor que tem mais controle aqui do One Piece TCG, né? O preto geralmente consegue montar o seu board desmontando o board do oponente. O que é isso? O preto geralmente tem cartas que reduzem o custo das cartas do oponente e conseguem... Algumas cartas do preto, você coloca ela em campo, dando KO em personagens de custo baixo do seu oponente. Então, basicamente, tem cartas que reduzem custo e tem cartas que entram em campo matando cartas de custo baixo. Então, você consegue montar o seu board desmontando o board do oponente. E tem muitas cartas do preto que tem interação com o trash, né? Cartas que vão para o trash podem voltar em campo, dependendo do que você tiver no seu deck ali. Então, o preto geralmente consegue controlar muito o board do oponente, montar o seu board e atacar ali controlando depois
montando seu board com tudo controlado ali do lado do oponente, sem personagem nenhum, você bate tudo, vira e acaba ganhando. O amarelo, a cor aqui mais insuportável do One Piece TCG, né? Porque o amarelo tem uma mecânica bem diferente de todas as outras mecânicas. Que geralmente as cartas amarelas ela mexe muito com a parte da vida e do trigger. O que é o trigger? O trigger são cartas que quando você compra da vida, você pode usar uma escrita embaixo, que está escrito nas cartas, que geralmente todas as cartas, todas não, mas a maioria das cartas amarelas tem, que você, quando pega uma carta da vida, você pode usar essa ação, que é o trigger. E as cartas amarelas têm triggers de você ganhar vidas, de você tirar ataques do seu oponente, de você dar KO em personagens do seu oponente. Então, decks amarelos geralmente manipulam a vida ali, ganhando vida, perdendo vida para fazer alguns efeitos. E principalmente efeitos do trigger, que quando você compra uma carta da vida, você pode resolver algum efeito. Então, sempre que você vai bater em um deck amarelo, você pode ser surpreendido por algum trigger. Por isso, essa cor é tão forte e tem muitas cartas poderosas também no deck amarelo. Então, vamos falar sobre quais são os decks que serão lançados de cada uma das cores. Aqui eu vou dar uma passada aqui sobre todos, né? O primeiro deck que a gente vai falar aqui é o ST15, o Barba Branca, que já vou colocar aqui na tela das principais cartas e o que o Barba Branca faz, né? Vamos lá. O Barba Branca é um líder de 6.000 de poder, então você já vê que é um pouquinho diferente, né, do que a gente tá acostumado. Geralmente os líderes têm 5.000 de poder. A habilidade dele, né, que todo final do seu turno, por ele ter 6 vidas, você vai pegar uma carta da sua vida e colocar na sua mão, então você vai ter muita carta na mão, mas todo turno você tá morrendo, né, porque você vai pegando cartas da sua vida. Porém, isso é compensado com algumas coisas aqui no deck, que um exemplo é que você tem 6.000 de poder, então não é qualquer coisa que vai te bater, né. E o deck também é muito defensivo, você tem algumas cartas ali que dá pra você usar nesse deck, que é o Radical Beam, ou alguns blockers que não vai deixar você morrer facilmente, e esse deck tem muito counter, muita coisa pra segurar você ali com esse tanto de vida, e como você bate muito com suas cartas Rush, resolve muito seus problemas. O que vem nesse deck starter aqui do Barba Branca? Cartas principais aqui, o Ace, esse Ace aqui é um absurdo. Primeiro, que já resolve um problema que o vermelho tinha contra os decks preto, né? Porque preto remove muita carta sua, né? Como eu acabei de falar aqui, você acaba desmontando o board do oponente, montando o seu. E esse Ace aqui, uma vez por turno, ele não pode ser removido do campo. Então, se você desceu ele, se o seu líder for Barba Branca, primeiro, que ele já entra com Rush, você pode entrar e bater, se você quiser. E se você for remover ele do campo por algum efeito, você pode dar menos 2.000 aqui nele, e ele continua em campo, ele não é removido. E esse removed aqui pode ser por qualquer coisa, não só por KO, né? Qualquer carta que tenha efeito de remover da bottom deck, até do azul, ele não vai ser removido. Então, é muito forte esse Ace aqui. É uma carta que resolve muitos problemas aqui do deck vermelho, né? Outra carta aqui que vem que eu achei bem interessante, o Atmos aqui. Primeiro que ele deixa o seu Barba Branca ali jogar um pouco mais sem perder vida, né? Toda vez que você ataca, se o seu líder for Edward Newgate, que é o caso aqui, você não pega a carta da sua vida pelo efeito aqui, né? Então você consegue mitigar o efeito da carta do líder, né? Então você continua sendo um líder de 6.000 de poder, porém você não vai pegar a carta no final do seu turno. Outra carta que tem um efeito assim parecido é o próprio Newgate personagem, né? Que vem lá na coleção, acho que é o P02, né? Ou P03, enfim, que também é usado nesse deck, né? Na versão completona aqui. E outra carta que é um absurdo que foi adicionada para esse deck starter aqui, que vai vir 2 cópias dele aqui, é o Newgate, custo 7, bate 8.000. No on play você pega um Dom, coloca no seu líder ainda, e o Active Man dele aqui, você dá rest nessa carta e dá KO num personagem de 5.000 de poder. Então uma carta que traz um controle aqui pro vermelho muito legal, uma carta que bate muito e faz o seu oponente fazer isso aqui virar um target, né? Porque é muito forte essa carta em campo, né? E resolve também muito problema do vermelho, que não tinha como tirar algumas cartas em campo que estavam ativas. Essa carta aqui, ela não entra atacando, né? Porém, já tira uma carta do board do seu inimigo, né? Então vamos dar uma olhada aqui no deck inteiro, o que vem nesse deck starter vermelho aqui do Barba Branca, né? Vamos lá. Vem o líderzão. Lembrando que os líderes vêm numa textura diferente aqui, então só desses líderes vir já num estilo diferente, já vem forte, já vem todo brilhante ali, bonito, texturizado, já compensa comprar esses starters só pelos líderes, que são muito bonitos. Se você pegar esses líderes aqui e o Barba Branca dá o P02 e ver a carta lá que vem, esse líder é lindo, vem muito bonito. E as cartas alteradas dos líderes geralmente são mais caras, então compensa muito comprar se você gosta aí da cor vermelha do Barba Branca. É um líder muito bonito. O que vem aqui que compensa, na minha opinião, né? O que vai somar muito aqui pro Barba Branca? Logicamente, o Edward Newgate aqui, que vem 2 cópias dele. Geralmente é interessante você comprar 2 starters, né? Porque você consegue jogar com 4 cópias dessas cartas aqui. Esse Tete aqui, que é um 2K Counter, Whitebeard, muito interessante. Não pelo efeito dele, né? É interessante o efeito dele de dar menos 2.000 aqui, se o seu líder for
Whitebeard? Mas ele tem um drawback aqui, você pega uma carta da sua vida, né? Mas, lógico, se você tiver com 0 vida, você vai dar menos 2000 em alguém, né? Mas é interessante. A parte mais interessante desse 2K Counter é que você é buscável pelo ISO, né? Então, sendo buscável pelo ISO um 2K Counter pra esse deck é muito interessante. Então, um 2K Counter a mais aqui pro deck. O Ace, lógico, não tem como não falar desse Ace, né? Um absurdo essa carta do Ace aqui. Então, essas duas cartas são muito boas. E aqui, essas duas cartas também vai no deck principal, né? Não tem como. 4 Marco e 4 Josu é indiscutível, né? São cartas excelentes, né? Que essa daqui é um blocker, né? Que toda vez você pode descartar uma carta Whitebeard, ele volta em campo, né? Então é um blocker que volta em campo. Você usa ele, se ele toma KO, você descarta uma carta da mão, ele volta em campo. Então, excelente, né? Principalmente pra jogar contra deck preto, é muito boa essa carta. Isso aqui é um 2K Counter também, se você precisar, você usa ele como rush. Mas é só em casos desesperados, né? E, lógico, a nova carta aqui do Whitebeard, né? Que é o Barba Branca aqui, que dá KO, né? Então vem duas dessas e duas dessas. Pra mim são as principais aqui. Um deck muito forte, muito consistente. E vamos para o próximo deck, né, galera? Antes de ir pro próximo deck, eu adicionei mais um slide aqui falando sobre algumas cartas que podem ser usadas, né, em outros decks, que esse deck vai te ajudar muito. Que o deck do Marco ganha muito com a adição desse Barba Branca. O Marco, basicamente, você consegue... A habilidade do líder, né, do Marco, você pega uma carta do topo do seu deck, com um dom ligado nele, né, e dá menos 2000 numa carta do seu oponente. Então, com esse Barba Branca aqui no Marco, né, esse personagem aqui, fica muito interessante, porque você consegue dar KO numa carta de 7000 de poder. Então, bem interessante. No Marco, as cartas que vem nesse starter aqui, né? Então soma bastante para esse Marco aqui. O Ace também fica muito legal por o Marco ser também Whitebeard, né? Esse Ace ganha Rush e não é removido facilmente, além de ser um counter. E também, cartas vão somar muito para esse Sabo. O Ace que vem nesse líder aqui do Barba Branca também ajuda muito o Sabo, principalmente por causa do combo lá do Ace criança, né? Que você consegue usar a habilidade da mesma forma. Você sobe seu líder para 7000, coloca uma carta em campo, subindo seu líder para 7000, que não vai ser removida facilmente. Então, se você tem algumas cartas já do Sabo lá da ST13, também vai somar bastante pro seu deck. Então fica de olho aqui nesses líderes aqui, que eles vão ficar mais fortes com a adição desse Barba Branca. Então se você comprar o starter do Barba Branca, você vai conseguir comprar algumas cartas aqui avulsas e jogar com esses dois decks também, tá? Então fica de olho aí. Principalmente o Marco, que praticamente você usa quase todas. Próximo deck. Uta verde, né? A Uta teve já um starter, né? Veio aqui com uma arte diferente agora aqui do líder, né? Muito bonita também, inclusive mais bonita que a arte anterior, né? Eu achei essa Uta aqui mais bonita. A habilidade da Uta, né? Quando você liga um dom e atacar com esse dom ligado nela, você pode pegar uma carta do topo do seu deck. Se for filme, vai pra sua mão. Então você monta muita mão ali, né? Batendo com esse líder. As principais cartas do deck aqui. A Uta, né? Primeiro essa Uta e esse Shanks aqui, são duas cartas muito fortes, né? Essa Uta nova aqui, que é um blocker, né? Você pode trachar uma carta da sua mão ali e dar um dom pro seu líder, né? Então, é um blocker de 6000 interessantíssimo, porque você consegue usar a habilidade do seu líder trachando uma carta na mão. Então, resolve muito dos problemas do líder também, que você às vezes não tinha como usar esse dom, porque você queria descer alguma coisa em campo e não dava. Então, com essa Uta já resolve esse problema. Outra coisa que vem, esse Shanks aqui, é muito forte esse Shanks. É um personagem 9, bate 11, deixa um domzinho ali pra você usar no seu líder, né? E você consegue praticamente, qualquer personagem que tiver rest no campo do oponente, você vai tirar, né? Então, é muito forte. O que vem nesse deck de Uta aqui? Vamos dar uma resumida aqui. E é legal também que agora você pode montar o deck de Uta, né? Somente com carta filme, né? Esse Shanks aqui consegue entrar no lugar do Kid, né? Que o pessoal usava ali pro deck da Uta. Então você consegue usar agora inteiramente o deck filme, né? E também com os 2K Counters, né? Esse Luffy aqui, principalmente, é muito bom, né? Que ele é um 2K Counter buscável e filme, né? Então você pode pegar ele na mão. Outra carta muito boa, esse Katakuri aqui. Ele é uma carta 3 com 4000, porém, se o seu líder for filme, né? E você tiver 6 cartas ou mais rested, e isso conta os dons, então ele ganha mais 2000 de poder. Muito bom isso, porque ele vira um 3 que bate 6. Então uma carta muito forte aqui, interessante, né? É uma boa adição aqui no deck, que vai resolver muitos problemas. Se você juntar o starter antigo com esse starter, você já começa a fazer um deck bem interessante, só usando cartas filmes, né? Então você nunca mais vai falhar a sua habilidade ali, vindo um Kid ou um Mihawk ou alguma coisa que não é filme, vai deixar o seu deck muito forte ali. Os eventos aqui vêm, os dois, né, que são os mais usados, que é o New Genesis e o I'm Invincible. Então vem 4 de cada um desses eventos, com uma arte diferente aqui, muito bonita. E também vai vir aqui alguns eventos novos, né, que dá pra você usar aqui no deck, né. Eu não conheço muito desses eventos, mas
muito interessante aqui todos os eventos, inclusive o Backlight, né? Vem aqui o Backlight também. Esses 3 eventos aqui, né, ó, são muito bem usados, né, no deck da Uta. Então dá pra você montar o deck Uta agora inteiro Uta, né? Com essas cartas e essa carta aqui, esse Katakuri, mais o Shake Counter, tudo Uta, tudo filme, né? Sem precisar falhar a sua habilidade mais. Então vai ficar muito forte esse deck aqui. Então se você gosta da Utinha, tá vindo ela aí. Talvez não seja um deck top do top, mas vai ficar muito mais forte. Outra coisa, antes de ir para o próximo deck, vamos falar o que as cartas desse starter você ganha com elas. A Bonnie ganha muito com esse starter, por causa desses Shanks. Se você tá jogando de Bonnie, considere colocar esses Shanks no deck. Esse Shanks resolve muito o problema da Bonnie, porque é uma carta custo 9 que deixa um donzinho pra você usar na sua Bonnie ali, né? Então você vai conseguir usar essa Bonnie aqui com o seu donzinho ativo aqui e dar rest quando alguém te atacar, e ela dá KO num personagem, então já tira um personagem do campo do oponente, né? Que o deck da Bonnie ali, os decks verdes geralmente não tem muito como controlar o campo. Esse Shanks aqui resolve muito o problema da Bonnie, e dá pra você fazer umas listas aí colocando já esse Shanks aqui no lugar, que vai te resolver muito problema, e é uma carta muito forte que bate 11 mil, né? Então, vamos lá pro próximo deck aqui, vamos conversar sobre ele. Aqui, o grande lançamento, né? Talvez o deck starter mais forte que vai vir aqui, né? Da coleção, né? Que é o Doff. É absurdo. Primeiro, a carta que veio aqui do Doff é uma carta com uma arte lindíssima, né? A gente sabe aqui que o líder tem o líder arte alterada é muito caro. Então, se você não tem o líder arte alterado, compensa muito comprar esse starter só por causa dessa arte aqui, que tá muito bonita. A habilidade do Doff aqui, pra quem não conhece, né? Se você tá querendo começar a jogar aí de azul, é que com 2 dons ligados nele, você bate no seu oponente 7 mil, né? Com esses 2 dons. Você pode virar um dos seus dons pra usar a habilidade, né? E aí, usando a habilidade, você vai pegar a carta do topo do seu deck. Se ela for um 7 Warlord of the Sea, você coloca ela em campo diretamente Rested. E por que isso é tão forte? Porque basicamente o deck do Doflamingo vem todas as cartas custo 4 que são Seven Parts of Warlord. Exemplo é essa Boa Hancock, esse Law, são 2 adições que vai vir nesse deck absurdo, muito, muito, muito forte. Essa Boa Hancock praticamente faz tudo, né? Ela, no on-play dela, né, você olha as 3 cartas do topo do seu deck, né, e coloca a ordem que você quiser, e você pega um dom e já liga no seu líder. Então você economiza um dom jogando ela em campo, basicamente ela custa 3, você vai setar o topo do seu deck, ela é 6 mil de poder e é blocker ainda, então é uma carta excelente que veio pra somar muito nesse deck aqui. E ela também pode ser jogada com aquele combinho do Jinbei, né, do Jinbei novo lá, você joga Jinbei e Boa Hancock, você consegue setar o topo, bater e a Rinta colocar outra carta em campo. Outra carta que vem pra somar muito aqui, Trafalgar Law, bate 5 mil, 4 mil aqui de 4 de custo, né? É counter ainda. E o que ele faz? Você pode voltar uma carta pra sua mão. Aí você fala, isso é muito forte, isso é muito fraco. É muito forte essa habilidade desse LoL. Por quê? Primeiro, você consegue voltar personagens seus ali pra sua mão, né? Principalmente o Jinbei, que você pode fazer aquele 2x1 várias vezes durante o deck. Então você volta o Jinbei pra mão e joga ele de novo depois. E também você pode voltar o Jinbei pra sua mão pra jogar depois e voltar uma carta do oponente pra mão dele. Então é muito forte, voltar um blocker do oponente, voltar alguma coisa pra mão do oponente ali. É muito forte esse LoL aqui, soma muito nesse deck, além de ser um Seven Lord custo 4, que você vai jogar com a habilidade do seu líder, né? Então é muito forte. Outra carta aqui que não dá pra não falar que vem nesse deck, o Barba Negra, o Marshal de Teach aqui. Muito forte essa carta, que ela vem com uma habilidade Active Main, então enquanto essa carta tá no campo, você pega uma carta da sua mão, coloca no topo do seu deck e dá 2 cartas pro seu líder. Então a habilidade do seu líder aqui, quando essa carta tá em campo, é praticamente de graça. Porque você vai pegar 2 cartas Rested que você já usou, vai colocar no seu líder, vai setar o topo do seu deck pra usar a habilidade do líder e vai jogar aquela carta em campo. Então é muito forte esse Barba Negra aqui, que vai ficar lá em campo. Se o seu oponente não tirar, você consegue fazer isso aqui recursivamente, colocando muita pressão no campo do oponente, né? E colocando muita carta em campo. A força desse deck aqui é que você monta muito board, bate muito no seu oponente e tem cartas muito fortes aqui. O que vem nesse deck aqui, que já te ajuda a montar. Lógico que você vai ter que comprar algumas cartas avulsas, mas as principais cartas são aqui, ó. Tem muita carta boa aqui já, tá, gente? Esse Moria vai ficar no deck, esse Mihawk já vai ficar no deck, esse Gecko Moria vai ficar no deck, esse Doflamingo aqui vai ficar no deck, esse Marshal de Teach vai já ficar no deck. Bug, interessantíssimo você ter 4 cópias desse Bug aqui. Esse Bug é muito forte também, ele seta o topo do seu deck e você pode voltar com o LoL, né, onde que counter. Absurdo. O LoL, interessantíssimo você também ter 4 dele no seu deck, porque a gente já sabe que a habilidade é muito forte dele. Esse
Crocodile também é muito forte, já vem 4, né? Então você consegue pegar uma carta do seu trash, né? A Boa Hancock nem se fala, né? É uma das principais cartas que deixou o Doflamingo ficar um absurdo. O Jinbei que vem aqui não é aquele Jinbei, o novo, né? Da EB lá, da EB não, da EB. Que você consegue fazer o 2x1, né? Mas é interessante você trocar esse Jinbei pelo da EB. Esse deck vai ficar um absurdo, talvez o deck mais forte aí de tudo que sai aí. Então vale muito a pena comprar esse deck, nem dá pra falar o porquê, né? Então você montou esse deck aqui, você tá feito. Além das cartas serem do líder ser muito bonito aqui, né? Próximo deck, que também é um líder que vai ser um absurdo na OP 8,5 aí, né? Que é entre a OP 09 e a OP 8, né? O Puff, né? Primeiro, mesmo motivo do Flamengo. O líder, lindo. A arte veio muito bonita aqui. Então, a gente também vê aqui que esse Luffy aqui tem a arte alterada dele e tem a arte normal. Já comprando aqui esse starter, você já vai vir com uma arte muito legal aqui pro seu líder. Então, um líder bonito, vai ser brilhante, alto relevo e tal. Vai ficar muito legal ali. Vem algumas cartas muito fortes já nesse deck aqui. E lembrando que a habilidade desse líder aqui, você pega uma carta da sua vida e rampa um dom, então você consegue jogar cartas mais poderosas mais rápido. E a grande força desse deck aqui, que vem algumas cartas muito legais, principalmente esse Luffy aqui. Que você dá dom -1 e pode jogar uma carta que seja chapéu de palha no campo, né, da sua mão, até custo 5. Ou seja, essa carta aqui e essa carta aqui pode entrar em campo assim que você jogar esse Luffy, né? E esse Zoro aqui, além de ser 4/6, você busca uma carta chapéu de palha ali, você olha 5. É o Searcher do deck, né? Então é um Searcher poderosíssimo que você pode fazer um 2x1 aqui, muito forte. Além de que esse Sanji aqui, se você tiver mais de 8 dom, você ainda compra uma carta. É muito forte esse Luffy aqui, vai ficar muito forte. E na P09 vai vir mais cartas para ele para ficar mais forte ainda. Esse deck já tá forte e vai ficar mais forte ainda. Então não tem muito sobre falar sobre esse deck aqui, porque é um deck excelente. Vem umas adições legais, que é essa Nami Blocker aqui, né? Que também, se você no on-play dela, é um blockerzinho irritante pro seu oponente, né? Porque se você tiver mais de 8 dons, você descarta uma carta da sua mão e compra 2. Então você consegue conter muitas cartas da mão pra se defender. É um blocker, né? Então é bem chato de lidar. Tem o Zoro que rampa dom aqui também na hora de atacar, né? Que vai no deck aqui também. E tem uns eventos aqui pra você buscar, né, cartas em campo, né? Então é muito forte esse deck do Luffy aqui. Lógico que você vai ter que comprar algumas cartas avulsas, mas muito forte. Além de que tem isso aqui também, né? Isso aqui é interessantíssimo, esses 2K Counter que vem aqui. Você ter 4 deles aqui, se você comprar 2 decks, vai ser excelente, né? Porque aqui você consegue virar um personagem de custo 5. E o que é personagem de custo 5? Tudo quanto é bloco. Tudo quanto é blocker que existe, você vai ver que é custo 5. Então esse Usopp aqui pode te ganhar muito jogo, tá, gente? Então fica de olho nesse Usopp aqui, que é um requisito desse deck aqui, que é muito forte. Você vai ter esse recurso aqui, muito legal, além de ser um 2K Counter, né? Excelente, Pluffzinho vai ficar um absurdo, galera. Então fica de olho no Pluff aí, e é muito forte. Vamos aqui agora pro deckzinho, pro deck preto, né, que é a cor que eu mais gosto de jogar. Deck do Smoker, também tá vindo muito legal, galera. Se você gosta de deck preto, considere jogar com esse Smoker. Da mesma forma que eu falei do ST14, eu acho que esse deck do Smoker tá vindo mais forte que o ST14. Por quê? Ele já tem no líder, quando você liga um dom ali, o Active Main dele dá -1 pra alguém. E às vezes falta esse -1 aí pra você dar KO sempre ali com o Luffy, né? O Luffy tem a habilidade de você ganhar mais custo? Tem, porém aqui esse -1 faz muita diferença. E esse líder também pode bater 7 com um dom. Principalmente por causa dessa carta nova que vai vir justamente pra ele aqui, que é a Tashigi, né? Que no on-play dela você dá -4 em alguém. Então você pode só colocar ela e dar -4, bater com o seu líder com um dom ligado nele aqui com 7, e depois você usa o Active Main dela, que se essa carta for jogada nesse turno, você dá KO no personagem de custo 0. Então essa Tashigi é excelente pra esse deck, além de ser uma carta que bate 6.000, né? Muito forte essa Tashigi aqui, é uma adição interessantíssima pra esse deck. Outra carta, esse Sengoku aqui, muito forte esse Sengoku, porque você tracha 2 cartas ali. Ah, você fala, você tá trachando 2 cartas, é ruim. Não é ruim porque nesse deck geralmente você pode comprar um Moria ali, adicionar esse Moria na lista desse deck, vai ficar muito interessante, porque com esse Sengoku você vai setar o seu trash e trashando 2 você compra 3, então você vai ganhar uma carta a mais na sua mão, vai setar o trash com as cartas que você não precisa, e quando você vier com um Moria, vai vir um Moria muito forte, né? Além de que você pode pegar com o Moria essa Hina aqui, que se você ligar um dom nela no turno do oponente, ela tem mais 4 de custo. Então ela vai pra 8 de custo aqui, complicando a vida do seu oponente ali pra, se for um deck preto, pra remover essa carta de campo, né? Então não é uma carta tão fácil de ser removida. E no Active Main dela aqui você pode
dá um Rested Dawn pro seu líder, né? Você volta uma carta pro fundo do seu baralho, lembrando que você pode trachar com essa carta aqui, volta alguma carta pro fundo do seu baralho e dá uma carta pro seu líder aqui, então basicamente vem um dom de graça aqui, né? E além de ser uma carta que 4 bate 6.000, muito forte esse combinho aqui desse deck, e o que vem nesse deck aqui dá pra você usar em muitos outros decks. Por exemplo, temos aqui nesse deck o Sengoku, que pode ser usado em outro deck. Essas duas cartas aqui são... A Hina você pode usar em qualquer deck, né? Mas a Tashigi foi meio que feita pra esse deck aqui. Mas temos nesse deck a Tsuru, que você vai usar em qualquer deck preto, é muito boa. Você tem o Brenio, que também qualquer deck preto que você vai usar marinha, inclusive o ST14. Você comprou o ST14, ganhou o ST14 do nosso canal aqui no sorteio. O Brenio vai lá no deck. Ice Age, vem 4 Ice Age. É uma carta aí excelente, né? Que é uma carta marinha que é buscável pelo Brenio, né? E dá menos 5. É muito forte essa carta, né? Você paga 1 e dá menos 5. Então pensa que você vai tirar menos 5 de recurso do campo do oponente se você dá KO com qualquer uma dessas cartas. E pra esse deck do Smoker funciona muito bem o Kit Marinha, né? Então você pode aqui adicionar nesse deck aqui o Moura, você pode adicionar a Rebeca, você pode adicionar o Kuzan, você pode adicionar o Borsalino. Tem muita carta que dá pra ser adicionada aqui que vem naquele Buster do PRB lá também. Então tá muito forte esse deck aqui, tá muito legal. Se você gosta da cor preta, considere jogar com esse deck, que é um deck bem legal. E considere também comprar 2 starter desses, né? Pra você ter 2 de cada uma dessas daqui, que vai rodar 4 de cada dessas cartas aqui, né? E ainda mais você pode vender as outras aqui que você não for usar, né? E próxima cor, que não podemos esquecer aqui do Katakuri, e vai ser também outra coisa, que eu esqueci de falar do Smoker, né? O líder. O líder vem também naquela textura diferente, todo bonito lá, que a gente também sabe que esse Smoker tem só a arte normal, né? E a arte alterada, que é caríssimo. A arte alterada é muito mais cara que as normais, e aqui você já vem com um líder bonitão, todo brilhante ali, pra você usar, né? Próximo deck. Katakuri. Não... Katakuri é absurdo, né, galera? A gente sabe que esse deck dominou a P05 e tá vindo com umas adições muito legais, principalmente por causa do P08. Tem uma galera fazendo uma versão de trigger desse deck, que vem algumas cartas ali de trigger. Porque esse deck é muito forte, que você consegue setar o topo, né? Com um dom nele, você consegue olhar as cartas do topo do seu deck ali, da sua vida, e organizar ela da maneira que você quiser, deixando ela em cima ali pra você usar o trigger na hora, ou mandando pro fundo do seu deck. Então aquele evento 0, aquele bege, ganha muito mais força nesse deck aqui. Além de que com um dom você bate 7. Então é muito forte. Uma carta muito legal que vem nesse deck aqui, essa Big Mom. Essa Big Mom é um absurdo, né? Porque no on play dela, você traz uma carta da sua mão. Fazendo isso, o seu oponente tem uma escolha pior ainda do que a Big Mom custo 7, né? E ou ele tracha 2 cartas da mão ou ele perde uma vida. Então, é o perde-perde aqui pro oponente, né? Você colocou isso aqui nos 6 dons, bate 7.000 e acaba ou com a mão do oponente ou com a vida dele, né? Muito forte essa carta aqui. Inclusive, essa carta aqui na Pudding vai ficar muito legal também. Então, se você tem o deck de Pudding aí e compensa muito você comprar esse deck aqui do Katakuri e colocar essa lindinha aqui, que é muito forte. E outra coisa legal, né? Que o líder também naquela arte diferenciada aqui, né? A gente sabe que esse líder também tem arte alterada, que é bem cara a arte alterada dele, que é aquela carta aquarela, né? Que é meio roxa lá, muito bonita. Esse líder aqui também tá vindo lindo, né? Uma carta muito bonita, né? Então vai vindo uma qualidade bem legal esse líder aqui. Outra carta que adiciona muito pra esse deck aqui, do Katakuri. A Charlotte Crulé, né? Por quê? Além de ser um TK Counter, que esse deck aqui peca um pouco às vezes nas defesas, né? Porque não tem muito TK Counter. Ele faz o quê? O Trigger, lembra que eu falei que o amarelo mexe muito com o Trigger? Então, o Trigger, você olha o topo da vida do seu oponente, que é basicamente a mesma habilidade do seu líder aqui, só que esse Trigger você olha e deixa a carta no topo da vida do oponente ou vai pro fundo da vida do oponente e essa carta vem pra sua mão. Então é um trigger que você usa e ele não vai pro trash, é um TK Counter que fica na sua mão. Então você dá uma olhada na vida do seu oponente, pode deixar ela ali no topo ou jogar pro fundo, e é um TK Counter na sua mão. Então é uma carta que adiciona muito poder aqui pro deck do Katakuri, muito legal esse TK Counter aqui, que faltava alguns TK Counter no deck do Katakuri, essa carta vem somando muito aqui. Outra carta que não dá também para esquecer aqui, Katakuri, né? O próprio personagem Katakuri aqui, que ele é um blocker, e o Active Main dele, você vira uma carta do topo da sua vida ali pra cima, né? E você coloca um Rested Dawn em um dos seus personagens, ou líder. Então você pode pegar um dos dons aqui e colocar no seu líder pra usar o efeito dele aqui. Então às vezes o Katakuri você tem que jogar cartas ali, tipo, custo 5, que vai usar todos os seus dons e acaba não usando a habilidade do seu líder. Com esse Katakuri, mesmo você descendo aquela Big Mom custo 10 ali que você usou todos os seus dons, você pode usar ele ainda para usar a habilidade do seu líder. Então você pode bater 7 ainda, além de trachar uma vida do seu oponente. Então é uma carta que adiciona muito para esse deck aqui. Vai ficar muito forte esse Katakuri aqui, vocês vão ver esse Katakuri ganhando muito campeonato. O que vem no deck? Já vamos dar uma olhada aqui. Vem algumas cartas aqui, o que eu falei de padrão aqui, né? O Katakuri, né? Vem 2 dele.
Esse Cracker aqui também é um... Lembra que eu falei do amarelo que vem muito trigger? Vem muito trigger, né? E aqui, se esse personagem toma KO, né? Você pode trachar uma das suas vidas ali, ele não toma KO. Então é meio que uma proteção ali pra não tomar KO. O custo é meio alto, mas é legalzinho, né? Tem algumas cartinhas aqui pra você buscar, né? Ó, cartas ali, né? Se você adiciona uma carta do topo da sua vida na sua mão, você pega uma Big Mom Pirate de custo 3 e volta ativa. Então, tem bastante carta legal aqui que vai adicionar no seu deck, principalmente ó, o Thunderbolt, que é usado aqui. Tem algumas cartinhas aqui de defesa que é muito interessante. Essa cartinha que sempre pega o pessoal meio que desprevenido, né? Que é uma carta de custo 2 que dá mais 5.000, né? De poder na batalha. Então é um counter bem legal ali. Mas as cartas principais eu falaria aqui. A Brulé, essa Lin Lin e esse Katakuri. Além do líder de arte alterada, muito bonito. Então fique de olho nessas cartas aí, que são todas as cartas muito, muito bonitas e muito boas, né? Se você quer comprar os starters, dá uma olhada aí. E outra coisa, galera, já vou deixar uma meta aqui pra vocês, né? Se esse vídeo de starter bater 100 likes, me cobrem aí. Eu vou fazer um vídeo de cada um dos starters, mostrando qual versão eu vou dar pra montar com 2 starters, uma versão barata, uma versão um pouco mais cara e uma versão top do top. Então a gente mostra aqui, fala as estratégias de cada um dos decks. Então manda esse vídeo para os seus amigos aí, se você quer ver cada um dos decks explicados aqui. Eu vou falar sobre cada um, então deixa o seu like aí pro nosso vídeo aí conseguir chegar em mais pessoas e as pessoas aprenderem mais sobre One Piece TCG, né? E aqui eu coloquei um slide aqui falando sobre as cartas que têm mais índices de uso, né? De acordo com as pesquisas populares aí. E o que eu falei de cada deck lá é o que basicamente tá aqui, né? São as cartas que você vai encontrar nos decks starters que estão sendo usadas com mais frequência aí, né? Que no deck vermelho a gente vê aquele Barba Branca e o Ace, 2 cartas absurdas que eu já falei, né? Um que dá controle pro deck vermelho e o outro que não deixa ser removido. Isso é muito forte. No verde, aquele Shanks que dá KO no personagem Rest é muito forte. Isso que você pode tirar qualquer coisa que tiver Rest. Ainda mais com a Bonnie, né? Que sempre vai deixar alguma coisa Rested ali no oponente, né? Muito forte. A Uta, né? Que é um blocker que faz você usar a habilidade do seu líder da Uta ali, filme várias vezes. Bem legal. O Doflamingo, né? Não tem como falar do Trafalgar lá da Boa Hancock, que são 2 cartas fortíssimas ali, né? Que veio para adicionar muito e talvez tornar esse deck do Doflamingo o mais forte do mais forte aí, né? Então, se você quiser aí, deixa o seu like aí, que a gente pode falar desse deck detalhadamente, como que funciona. Existem vários tipos de Doflamingo que dá pra fazer um deck mais agressivo, um deck mais mid-range, um deck mais controle. Esse Doflamingo tem pra todos os gostos, então se você quiser ficar sabendo aí como é que funciona, deixa o seu like aí. Deck roxo, logicamente o Zoro e o Luffy ali, esse Luffy pra acelerar, fazer aquele 2x1 absurdo, que você coloca uma carta 7 que bate 8.000 e mais uma carta em campo. E se for o Zoro ainda, você busca uma carta na sua mão e pode ser aquele Sanji que você, quando bate, ainda compra a carta, então você consegue ficar com muitas cartas na mão e consegue bater muito. E no deck preto aqui a gente vai ter a Tashig e a Hina, que são 2 cartas muito fortes. A Tashig principalmente do deck do Smoker, que ressuscita esse deck do Smoker, né? Que esse deck já existia, porém agora com essas cartas aqui fica um deck totalmente jogável e competitivo por causa dessas 2 cartas. São cartas muito fortes. E no amarelo a gente tem aqui a Lin Lin, custo 6, que vai ali acabar com a mão do seu oponente ou acabar com a vida dele. E a Charlotte ali, Brulé, que vai ter um TK counter a mais ali pra família Charlotte, né? Que é muito forte. E dá pra você usar essas cartas também na Pudding, né? Aqui, essas cartas aqui do roxo você consegue usar no RP Luffy. Essas cartas vermelhas você consegue usar em 2 decks que eu falei aqui, do Marco e do Sabo. Essas cartas verdes aqui, principalmente esse Shanks, dá pra usar na Bonnie. O azul aqui, eu usaria mais no deck do Doflamingo, porém dá pra você usar também no Marco. Essa parte azul aqui é bem legal. E aqui, lógico, na Purim vai ficar forte. O deck preto é uma coisa que tá meio limitado. Sua Rina você vai conseguir adaptar em outros decks ali. Galera, se esse conteúdo te ajudou em alguma coisa, deixa o seu like aí pra gente bater a meta e falar de cada um desses decks detalhadamente pra vocês. E compartilha com seu amigo que quer começar a jogar One Piece TCG. Dá uma olhada aí nesse vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E até a próxima.